Olá, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Eu quero deixar aqui uma reflexão no livro de João, no capítulo 1, no verso 29. E depois vamos para João, capítulo 3, versículo 16. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Toda a honra, toda a glória pertence a ti, em todos os céus e em toda a terra. Pai querido, estou aqui, meu Pai, com a Tua palavra aberta para fazer uma meditação. Meu Deus, me ajuda a estudar a Tua palavra e entender o que nela está escrita. E que essa palavra entre no meu coração, Senhor, e faça morada. Pelo mesmo modo, Senhor, eu te peço, abençoa todos os meus irmãos que vão assistir esta reflexão, meu Deus. Que esta palavra venha entrar nas suas mentes e também nos seus corações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus está escrita no livro de João, no capítulo 1, no verso 29, que diz: E no dia seguinte, João viu Jesus vindo em direção a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Minha Bíblia diz assim, que vinha para ele. E ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus, ele nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar, pousada para sua esposa. A José e a Maria estavam andando e a mãe de Jesus, ela deu as contrações para dar luz. E ali não existia lugar, meus irmãos, não existia pousada para que ela pudesse dar à luz o seu bebê. Ali foi-lhe fornecida uma estribaria, uma manjedoura, um lugar onde se colocava os gados. E ali nasceu Jesus, o Nazareno. E Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ele foi criado em uma família simples, em uma família humilde, uma família pobre. E José era carpinteiro. E Jesus trabalhou de carpinteiro o tempo todo com seu pai. Mas ele deixou um exemplo para nós. Jesus foi o maior missionário do mundo. Não existe outro missionário maior do que Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, ele veio morrer por mim, por você. Jesus, ele veio para pagar os nossos pecados. Porque Deus olhou de lá de cima e não viu um justo aqui na terra. Então, Deus, ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, João expressando o tão grande amor de Jesus, de Deus, por nós. Ele diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, estamos numa época em que se fala sobre a morte de Jesus. Mas, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós não venhamos comemorar um Deus morto. Nós temos que comemorar um Jesus que está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou e está ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. A palavra de Deus, meus irmãos, ela deixa bem claro que a única coisa que não precisamos mais fazer hoje em dia é sacrifício de cordeiro. Porque antigamente, quando uma pessoa pecava, tinha que matar um cordeiro para poder oferecer em sacrifício para Deus, para os perdão de nossos pecados.
Então, meus irmãos, a única coisa que hoje foi abolida, que não precisa nós fazermos mais, é sacrifício de cordeiro, matar um animal para sacrifício. Porque Jesus ele já fez esse sacrifício por nós. Então, no passado, antes que Jesus viesse para morrer na cruz pelos nossos pecados, aí quando as pessoas pecavam, aí agora tinha que matar um cordeiro, um novilho, um cabrito, um carneiro, para poder oferecer em holocausto pelos nossos pecados. Mas Jesus, quando veio e morreu na cruz, então hoje não precisa mais se sacrificar cordeiro. É a única coisa nas escrituras, meus irmãos, que não precisa hoje mais a gente matar cordeiro para se sacrificar, para pagar os nossos pecados. Porque Jesus ele já pagou o meu pecado, o seu pecado. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que nós venhamos continuar pecando. Jesus já morreu pelos nossos pecados, mas cada vez que nós cometemos um pecado, nós estamos crucificando Jesus de novo. Então, como é que nós vamos dar valor ao sangue que Jesus derramou naquela cruz? É quando nós honramos a Ele, quando nós honramos a Jesus, quando nós honramos a Deus, guardando os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são 10 mandamentos, meus irmãos. E são todos os 10 escritos pelo dedo de Deus. Não foi escrito por mãos humanas. As tábuas de pedra que Deus deu a Moisés, estavam escritos os 10 mandamentos nas placas de pedra, nas tábuas dos 10 mandamentos. Ali foi o próprio Deus que escreveu. Não foi o homem que escreveu, foi Deus. Então, meus irmãos, nós devemos guardar os 10 mandamentos. O sábado está incluído no 4º mandamento, meus irmãos. O sábado está escrito que nós devemos guardar o sábado. Está lá no livro de Tiago, me parece, me fale o capítulo, o versículo, mas me parece que é Tiago capítulo 4, se eu não me engano, e o versículo 10, que diz que aquele que tropeçar em um só mandamento da lei é culpado de todos. Então, meus irmãos, Jesus ele veio, morreu por mim, morreu por você, para pagar os nossos pecados. Ele levou uma culpa que não era dele. Mas como é que eu e você vamos honrar Jesus? É guardando os mandamentos dele. O próprio Deus disse, se me amas, guarda os meus mandamentos. Então, meus irmãos, vamos honrar Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E como é que nós honramos a Jesus? Renunciando a todas as coisas desta vida. Eu renunciei a tudo, meus irmãos, para servir a Deus. Eu renunciei a minha carne, eu renunciei os prazeres do mundo, eu renunciei tudo aquilo que me afastava de Deus. Porque sem Jesus é prejuízo. Então nós devemos renunciar a todas as coisas que nos afastam de Deus. Nós temos que renunciar às coisas do mundo. Nós temos que renunciar a tudo que nos afasta de Deus. Todas as coisas que não provêm de Deus, nós temos que nos afastar. Porque Jesus, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então nós temos que honrá-lo, nós temos que respeitá-lo, nós temos que dar valor àquele sangue precioso que foi derramado naquela cruz pelos nossos pecados. Nós dizemos que ama a Deus, mas se nós estiver fazendo umas coisas contrárias à lei de Deus, nós não estamos honrando a Deus, nós não estamos amando a Deus verdadeiramente. Nós temos que renunciar à nossa vida carnal, nós temos que renunciar à nossa vida mundana, para nós amarmos a Deus verdadeiramente.
Tá bom, meus irmãos? Esta é a reflexão que eu quero deixar nesta manhã para mim e para você que está me assistindo a partir de agora. Nós temos que renunciar às festas mundanas, nós temos que renunciar às bebidas, nós temos que renunciar ao cigarro, nós temos que renunciar a todas as coisas que nos afastam de Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que estar ajustado com Deus. Nós temos que estar renunciando à nossa própria vontade para servir a Jesus. O próprio Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É difícil renunciar, mas nós temos que renunciar para que nós venhamos um dia ter um encontro com Jesus e viver nas mansões celestiais com Ele. Porque o céu foi feito para Deus, para os seus anjos e para nós. Mas nós temos que fazer por onde nós ir para aquela cidade santa, nós ir para as mansões celestiais e viver com Cristo para sempre, num lugar onde não haverá pranto, nem choro e nem dor. Porque as primeiras coisas já se passaram e tudo se fez novo. Então, meus irmãos, que esta reflexão venha ficar no meu coração e no seu coração. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu nome para todo sempre, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por essa reflexão que foi feita. Que esta palavra, meu Deus, venha entrar na minha mente e no meu coração. E que essa palavra também, meu Deus, venha entrar na mente e nos corações dos meus irmãos que vão me assistir. Te peço, Pai, darmos o batismo do Espírito Santo. Coloca sobre nós o fruto do mesmo, Senhor. Porque sem o fruto do Espírito nós não podemos vencer as lutas. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até a próxima. Eu voltarei para mais uma reflexão da palavra do Senhor.